Oi, pessoal, todos tranquilos, todos bem? Meu nome é Sandro Costa e agora nós vamos fazer o exemplo 3, né, de calcular e classificar os pontos críticos de uma função. Então, vamos lá. Primeiramente, claro, né, lendo o enunciado. Exemplo 3, calcule e classifique os pontos críticos da função y igual a 4 sobre x mais x, onde o x meu é maior do que zero. Então, para mim, nesse problema, o x negativo não me interessa. Eu só quero valores de x que são positivos, tá certo? Bom, então, primeiramente, né, vamos copiar a função. Então, eu tenho aqui o y igual a 4 dividido por x mais x. Bom, vamos relembrar o que é ponto crítico de uma função, né? Pontos críticos são pontos onde a primeira derivada é igual a zero. Então, eu vou ter que calcular a primeira derivada da função. Então, vamos calcular a primeira derivada da função. Reparem o seguinte: 4 sobre x é uma divisão, um quociente. Vamos relembrar como é que se deriva um quociente? Eu já ensinei isso, mas vamos fazer uma revisão rápida. Olha só, quando eu tenho uma divisão, um quociente, a função de cima eu vou chamar de u e a função de baixo eu vou chamar de v. Como é que se deriva um quociente mesmo? Olha a regra. Você deriva de cima e conserva de baixo. Menos, conserva de cima, vezes deriva de baixo, sobre a de baixo elevado ao quadrado. Então, como aqui, olha, eu tenho uma divisão, um quociente, para derivar, eu tenho que usar essa regra aí. Então, vamos lá. Deriva a função de cima. A derivada de uma constante é zero. Vezes, agora conserva a função de baixo. A função de baixo é o x. Menos, certo? Agora, conserva a função de cima, que é o 4, vezes, deriva a função de baixo. A derivada de x é 1. Sobre quem? O denominador elevado ao quadrado. Então, até aqui, derivei o quociente, tá certo? Agora, mais a derivada de x, que vale 1. Atenção, daqui para cá, eu não vou derivar novamente. Se eu fosse derivar de novo, seria assim, olha. Segunda derivada. Eu só vou arrumar a expressão. Então, y' igual. 0 vezes x é 0 e 4 vezes 1 é 4. Então, o numerador vai dar somente menos 4. E o denominador é x ao quadrado. E mais esse 1 aqui. Então, essa daqui é a minha primeira derivada. Agora vamos calcular o nosso ponto crítico, ou os nossos pontos críticos, né? Então, agora vamos calcular
emendado aqui. Vamos arrumar, né? Vamos calcular os nossos pontos críticos. Qual que é a definição de ponto crítico? Ponto crítico são pontos onde a primeira derivada é igual a zero. Então, eu vou ter que pegar a primeira derivada e igualar ela a zero. A primeira derivada é essa expressão aqui, né? Menos 4 sobre x ao quadrado mais 1. Então, vai ficar menos 4 sobre o x ao quadrado mais 1 igual a zero. Bom, para resolver isso daí, eu vou pegar o menos 4 e passar para o segundo lado. Tudo bem? Então, vai ficar 1 igual a 4 dividido por x ao quadrado. Essa fração está negativa, quando eu passo para o segundo lado, ela fica positiva. Agora vamos relembrar uma propriedade das frações. Por exemplo, não precisa copiar isso aqui não, é só uma revisão de matéria. Vamos imaginar que eu pego essa fração 4/6 e simplifico por 2, por exemplo. Então, 4 dividido por 2 é 2, né? E 6 dividido por 2 é 3. Então, quando nós temos duas frações que são iguais, a multiplicação cruzada dá o mesmo resultado. Reparem bem aqui, olha. 4 vezes 3 são 12 e 6 vezes 2 também são 12. Então, olha o que acontece aqui. Esse primeiro 1 está 1 sobre 1. É uma fração igual a outra. Se essas frações são iguais, então a multiplicação cruzada tem que dar o mesmo resultado. Então, eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar x ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. E o denominador aqui vale 1, né? Então, 1 vezes 4 dá 4. E o meu x vai ser mais ou menos a raiz de 4. Então, vou ter duas raízes. O x igual a 2, tá certo? Que é a raiz de 4, e o menos 2 também. Mas vamos ver o enunciado. Reparem que aqui, olha, eu estou falando o seguinte: calcule e classifique os pontos críticos dessa função, onde o meu x tem que ser positivo. Se o enunciado está falando que o x tem que ser positivo, então resultados negativos não servem, eles não me interessam. Então, a raiz negativa aqui nesse caso, ela não vai me interessar porque o enunciado só pede valores de x positivo. Então, nesse caso, né, a raiz negativa não serve. E, nesse caso, eu vou ter somente um ponto crítico, que é a raiz de 4, que vale 2. Tudo bem? Então, x é igual a 2. O meu problema pede para calcular e classificar o ponto crítico. Já calculei.
o ponto crítico é x igual a 2. Agora nós vamos ter que classificar esse ponto. Vamos lembrar como é que a gente classifica o ponto? Salta um espaço aqui, umas 2 ou 3 linhas, porque eu vou fazer um desenho acima. Nós vamos desenhar a reta. Vamos marcar o ponto 2. E nesse caso também, eu vou ter que marcar o 0, porque só me interessa x maior que 0. Eu vou colorir essa região aqui, olha. Do 0 para frente, porque só me interessa estudar a função nesse trecho que vai do 0 para frente. E agora, para classificar o ponto, vamos lembrar como é que a gente faz? Em cima da reta, eu tenho que escrever agora o sinal da primeira derivada. E aqui nesse 2, né, vamos fazer uma linha pontilhada aqui. Para saber o sinal da primeira derivada, antes de 2, como é que eu faço mesmo? Eu escolho qualquer valor antes de 2, por exemplo, valor 1. Vou substituir aqui, ó, na primeira derivada e ver o sinal, tá certo? Gente, então, substituindo o valor x igual a 1, aqui, ó, na minha derivada, vai ficar menos 4 sobre 1 mais 1, certo? 1 ao quadrado vale 1, né? Gente, menos 4 sobre 1 é menos 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, o valor numérico não me interessa, eu só quero o sinal. Então, o resultado aqui é menos 3. Então, antes do 2, o sinal é negativo. Certo? E agora, vamos estudar o sinal da primeira derivada depois do 2. Então, eu pego um valor qualquer depois do 2, de preferência perto do 2, o 3, por exemplo, e substituo aqui na primeira derivada. Então, se eu substituir o valor x igual a 3 aqui na primeira derivada, vai ficar y' igual a menos 4, né? Sobre o 3 ao quadrado dá 9, mais 1. Vamos usar uma calculadora e fazer essa conta? Vai ficar menos, tudo bem? 4 dividido por 9 igual mais 1 agora, né? Olha o resultado, 0,55555. O que me interessa é que o resultado dê um valor positivo. Então, de cá, a primeira derivada, né? Tem sinal positivo. Então, vamos relembrar agora a interpretação geométrica do sinal da primeira derivada. Vamos relembrar aqui. Primeira derivada positiva, a função é crescente.
primeira derivada negativa, a função é decrescente. Então, o que nós temos aqui? Antes do 2, a derivada é negativa, então a função decresce. E do 2 para frente, a derivada é positiva, a função cresce. Então, a minha função ela decresce antes do 2 e cresce depois do 2. Então, o gráfico da minha função é desse jeito aqui. Ó. Decresce antes do 2 e cresce antes do 2. Se a função desce antes e sobe depois, significa que o x igual a 2 é o ponto mais baixo da função. Então, ele é um ponto de mínimo local. E atenção, viu? Como só existe ele, e depois, antes dele, a função só desce, e depois dele, a função só sobe, então o ponto 2 é o ponto mais baixo do gráfico inteiro. Quando um ponto é o mais baixo do gráfico inteiro, ele também é chamado ponto de mínimo global ou absoluto, tá? Então, é ponto de mínimo local e absoluto. Não tem ninguém mais baixo do que o 2. Ele realmente é o ponto menor de todos. Ele fica mais baixo da função, tá certo? Gente, com isso, nós terminamos o exemplo 3, né, de calcular e classificar o ponto crítico da função. De novo, você deriva, faz a derivada igual a zero e calcula o ponto crítico. E para você classificar, estuda o sinal da primeira derivada antes e depois desse ponto. Tudo bem? Espero que todos tenham entendido. Por essa aula é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom!